Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, no vídeo de hoje então eu vou falar um pouquinho sobre o Corpo a Corpo da Elisa Lispector. Quer dizer, eu vou tentar falar um pouquinho sobre o Corpo a Corpo, porque assim, esse é um livro que basicamente não tem história nenhuma. Mas vamos lá, esse daqui então é o último romance que a Elisa publicou em 1983, se não me engano. E nesse livro então a gente vai ter ali uma narradora que está se dirigindo sempre a um eu masculino. Ela está escrevendo, tentando se aproximar um pouco mais deste eu masculino a quem ela se dirige. Então, assim, é sempre um eu voltado para um tu aqui, é num diálogo constante ao longo do livro. A estrutura do livro ela é totalmente fragmentada, então, e os capítulos tem alguns que são um pouquinho maiores, como é o caso desse daqui, mas tem alguns que são apenas assim, uma frase, um parágrafo, como é o caso desse, enfim. E daí a gente começa a perceber que assim, esse eu masculino, obviamente essas duas pessoas tiveram ali um relacionamento amoroso, mas não diz de qual tipo de natureza amorosa que é essa. Porque afinal de contas, amar você pode amar até o seu melhor amigo, certo? Ou espero que você ame seus melhores amigos. Enfim, mas como trata-se de um homem e de uma mulher, subentende-se que seja em um nível um pouco mais, enfim, marital esse amor, esse relacionamento amoroso que essas duas pessoas viviam. E a gente percebe também logo no início, assim, logo no início não, mas sei lá pro capítulo 10 mais ou menos, a gente percebe que esse eu masculino para quem ela está falando, na verdade está morto. Então, ela foi para uma praia, para um lugar totalmente isolado de tudo. E dali, então, ela resolveu começar a escrever como se fossem bilhetes ou cartas, enfim, para esse eu masculino que morreu. E ela, em vários momentos, ela vai dizer aqui que ela está fazendo isso agora porque ela nunca se sentiu confortável por fazer isso enquanto esse eu masculino estava vivo. Essa pessoa que ela amava estava viva. Enfim, então assim, nesse sentido é um livro muito triste porque a gente começa a perceber que ele tem um tom meio que de despedida mesmo. Porque ao mesmo tempo em que essa mulher está se dirigindo a esse ser amado, mesmo depois dele estar morto, a gente percebe que ela tem consciência de que ela faz isso à toa, uma vez que não vai haver intercâmbio de informações, porque ele não vai responder de volta. Então, enfim, é um livro triste nesse sentido. Enfim, e a história é basicamente essa. Como eu disse para vocês, é um livro que não tem muita história, justamente porque é mais esse diálogo, não, é mais esse monólogo entre essa narradora e este homem para quem ela escreve. E daí, gente, conforme a gente vai lendo aqui, a gente vai começando a perceber que o relacionamento dessas duas pessoas, nunca foi um relacionamento muito fácil, porque foram duas pessoas muito fechadas e muito centradas nas próprias carreiras, e cada uma meio que tentava sempre estar em contato uma com a outra, mas seguindo caminhos por vezes até opostos. Enfim, e a gente percebe então que essa pessoa para quem ela se dirige está morta. E daí a gente fica sabendo que essa pessoa para quem ela se dirige foi um escritor de sucesso. E por conta disso, muita gente que lê este livro acredita, e essa é uma leitura muito válida, na verdade é uma leitura que eu mesmo faço, acredita que esse livro na verdade foi escrito como uma carta deixa eu ver quantos capítulos, em 109 capítulos para a dona Clarice Lispector, porque assim, o relacionamento dessas duas irmãs nunca foi bom. A Elisa era uma pessoa muito reclusa, muito fechada. A Clarice também, logo cedo ela já se casou, ela foi embora do Brasil, enfim. E a gente percebe que a própria troca de cartas que a Clarice tinha com as irmãs, quando ela se correspondia com a Tânia, ela era mais expansiva. Quando era com a Elisa, as duas eram mais retraídas. A gente percebe que existe uma tensão entre as duas ali. Não se sabe exatamente o porquê. Enfim, e a gente vai vendo aqui que a Elisa, ela, por mais que ela saiba que a culpa não é só dela, ela se penaliza muito por causa, quer dizer, essa narradora se penaliza muito por conta dessa distância, porque ela percebe que seria mais fácil para ela
transpor a distância que havia entre si e esse ser no masculino aqui do livro. Enfim, e a gente fica sabendo, claro, essa leitura de que seja um livro para Clarice, ela se fundamenta basicamente tanto nessa questão que a gente sabe, né, que o relacionamento delas não era tão fácil assim. A gente não sabe o motivo, mas enfim. Mas também porque a gente sabe que aqui é um cara escritor, que ele escreveu livros de sucesso e ele foi formado em advocacia e ele foi morar fora. Então assim, a gente vai lendo, a gente reconhece muito da Clarice aqui. Claro, você pode ler e não reconhecer nada, porque uma vez que você não está familiarizado com a biografia dela, mas ainda assim essa leitura é muito válida. Eu ia falar outra coisa. Eu acho que essa distância entre elas duas se deu sobretudo porque a Elisa, como eu disse para vocês em alguns vídeos atrás, ela sempre foi muito preocupada com essa questão das origens, sobretudo da questão da cultura judaica, de seguir os preceitos do judaísmo e coisas e tal. O que acontece? Quando o pai da Clarice morre, né, em 1940, se não me engano, ele morreu, a Clarice se distanciou totalmente do judaísmo. Tanto que, inclusive, ela casou com um cara que não era judeu. A Elisa, pelo que se sabe, ela não gostou muito dessa história. Então, assim, às vezes essa distância se deu justamente porque a Clarice, ela seguiu em frente, a Elisa não. Ela ficou com aquele passado ali dentro dela, e isso fica claro em alguns momentos aqui do livro também. Enfim, por exemplo, uma coisa também que se diz, que algumas pessoas já disseram, é que... Já disseram não, né? Já escreveram. Enfim, é que essa questão toda de que a Elisa gostaria que a Clarice retomasse mais as questões judaicas. Tanto que a Clarice, quando ela toca no assunto do judaísmo, ela faz isso de uma maneira muito subliminar. Assim, você tem que ter um olho treinado para você olhar e falar assim, nossa, isso daqui remete a tal coisa do judaísmo. A única vez que a Clarice se declarou abertamente judia foi em uma entrevista. Eu vou procurar eu tenho ela em algum livro aqui. Eu vou procurar e vou deixar o nome, os dados dessa entrevista lá embaixo. Que a única vez em que a Clarice se declarou judia, ela disse, olha, eu sou judia, mas eu não ligo muito para isso, porque que eleição é essa que Deus fez para o povo judeu? Isso ela disse lá na época em que o Hitler estava massacrando a Europa toda. Enfim, então esse foi o único momento ali em que a Clarice se declarou abertamente judia, e mesmo assim com esse viés bem crítico. Por outro lado, a Elisa sempre teve essa questão de tentar voltar às raízes e coisa e tal. Talvez, não dou certeza porque a gente nunca vai saber. Talvez essa seja uma das razões para esse distanciamento que houve entre essas duas irmãs. Mas enfim, e é mais ou menos isso que ela vai ir falando aqui no Corpo a Corpo. Mesmo que velada por como é que fala isso? Tendo como interlocutor um personagem masculino, ainda assim a gente percebe aqui que tem bastante coisa que faria jogo sim com essa questão da Clarice. Outra coisa que é bem presente aqui são referências ao existencialismo. Ela cita bastante coisa do Kierkegaard, bastante coisa do Heidegger, bastante conceitos do Sartre. Então, enfim, esse livro aqui digamos assim, talvez seja o mais existencialista da Elisa, no sentido de que essa personagem ela fica se questionando sobre a própria existência o tempo inteiro, mas assim, fazendo questionamentos altamente existencialistas do tipo, será que é da minha natureza ser sozinha? Mas será que eu tenho natureza ou que eu estou agindo de má fé ao colocar uma natureza em mim mesma ao invés de tentar sair dessa solidão confortável na qual eu estou? Então, enfim, não tem muito o que dizer sobre esse livro, porque, como eu já disse umas 3 vezes já nesse vídeo, ele não tem história. Mas, enfim, ainda assim é um livro muito bonito, é de uma beleza, de uma delicadeza palpável. Essa questão toda de serem capítulos bem fragmentados acaba ajudando com que a leitura vá cada vez mais rápido.
E é um livro curtinho também, ele tem menos de 120 páginas. Enfim, nessa edição aqui que eu tenho, que talvez seja a única no mercado, tem um prefácio chamado Pássaro Perdido de Elisa, assinado pelo Marco Santa Rita. Enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer sobre esse livro. Se eu dizer mais coisa, eu vou acabar, enfim, estragando o prazer da leitura. Esse daqui é daquele tipo de livro que é mais interessante você saber como as coisas são ditas do que exatamente o que está sendo dito. Mas enfim, vale a pena, mas eu não recomendaria para quem ainda está começando, Elisa. Se você ainda está começando, fica lá nos contos, ou então fica lá no Muro de Pedras, que eu acho que vai ser uma opção melhor do que você já vir aqui pro Corpo a Corpo. Apesar de que eu olhei esses dias na internet, esse livro estava meio que difícil de ser encontrado. Quando eu comprei ele, eu demorei também um pouquinho para encontrar, mas enfim, isso há uns 3 ou 4 anos atrás. Mas ainda assim, quando eu comprei, eu paguei, sei lá, acho que 20 ou 30 reais. Hoje em dia tá 90, 100, sabe? Enfim, é uma coisa que não tem cabimento. Enfim, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos, até o próximo vídeo. Tchau!